O sol estava saindo quando Zé do Carmo chegou na beira do lago. A água evaporava de um jeito que parecia que estava fervendo. Mesmo sabendo que não tinha ninguém por aquelas bandas, Zé do Carmo olhou para um lado, para o outro, tirou a roupa, pendurou tudo numa moita na ribanceira e foi até a beira d'água. Checou se a água não estava fria, fez o sinal da cruz, entrou bem devagarinho e nadou até o meio do lago, onde virou de papo para cima e ficou boiando que nem uma tora de pau. Perto dali, no topo da montanha, um manto branco apareceu e começou a escorregar rumo ao lago, que nem leite quando ferve e derrama da panela. Mas não era manto. Era uma estranha e misteriosa neblina. No meio do lago, Zé do Carmo continuava do mesmo jeito, boiando de barriga para cima e olhando para o céu. Poucos minutos depois, a neblina chegou na beira do lago e começou a cobrir toda a água, de um lado até o outro. Zé do Carmo não via nada, só o azul do céu. À medida que a neblina avançava para o meio do lago, os passarinhos voavam como loucos e os bichos disparavam na carreira, todos fugindo daquele lugar. Dizem que até as lagartixas procuravam esconder nos primeiros buracos que encontravam. Só Zé do Carmo que não. Continuava boiando e olhando para cima. Enquanto isso, a neblina aproximava, estranha, silenciosa e cobrindo tudo à sua frente. Poucos minutos depois, o azul do céu foi diminuindo, até desaparecer. Zé do Carmo não teve tempo nem de virar. Seu Luiz parou, tirou um pedaço de tabaco do bolso, cortou sobre a mão esquerda, enrolou numa palha de milho, acendeu, tirou uma tragada e continuou. O pobre do Zé do Carmo nunca foi encontrado, nem vivo e nem morto. Alguns disseram que afogou e foi coberto pela lama do fundo do lago. Outros, que Zé do Carmo foi levado pela neblina. Cê tá brincando? Sério? Isso realmente aconteceu? E quem viu? Perguntou meu amigo Davi, que passava uns dias na nossa fazenda. Seu Luiz respondeu que 5 a cabeça e acrescentou: isso aconteceu quando eu era pequeno. E quem viu foi um amigo de Zé do Carmo, que ficou no topo do morro esperando que ele banhasse. Davi esfregou as mãos, encostou um pouco mais do seu Luiz e perguntou: o senhor já viu essa neblina misteriosa? Seu Luiz deu mais uma tragada no cigarro, derrubou a cinza e respondeu: sim, de longe, porque tenho medo. Eu vi do topo do mesmo morro. E desde aquele dia, nunca mais voltei. E não tem perigo dessa neblina chegar até aqui? Vixe Maria, se ela chegasse por aqui, seria o fim de todo mundo. Tem perigo não. Ela nasce no topo da montanha e morre no fim do lago, no pé do morro. E onde fica esse lago? Perguntou Davi. Seu Luiz respondeu que ficava uns 3 quilômetros dali, no meio de uma mata, ao lado de uma montanha. Você já foi nesse lago? Perguntou Davi, olhando na minha direção. Só uma vez, e depois do almoço. O lago é muito estranho. Parece que nem peixe tem. Respondi. Você pode me levar até lá? Perguntou Davi. 2 dias depois, antes do sol nascer, eu e Davi paramos no topo do morro que seu Luiz havia ficado e ficamos esperando. Enquanto Davi roía as unhas, ansioso para ver a estranha neblina, eu não tirava os olhos da montanha, preocupado, com medo e arrependido de estar ali.
Agora só restava esperar que a neblina aparecesse e que Davi fosse convencido de uma vez por todas que ela é real e certamente perigosa. Poucos minutos depois, a espera acabou. No topo da montanha, um manto branco apareceu e começou a escorregar bem devagar, em direção do lago e do morro onde a gente estava. Igualzinho ao manto da história do Senhor Luís. Olha, os pássaros estão fugindo, disse Davi, apontando para um lado e outro do lago. À medida que a neblina avançava, eu lembrava do Zé do Carmo, boiando e sumindo. A neblina foi avançando e poucos minutos depois chegou no fim do lago, no pé do nosso morro. Para meu espanto, ela não subiu como o seu Luís contou. Começou a subir o morro em nossa direção. Enquanto eu olhava assustado e apavorado, Davi olhava como se tivesse hipnotizado. O único jeito foi lhe dar um puxão e gritar que corresse. E corremos. Se a neblina subiu todo o morro, eu não sei. Não esperamos para ver. No dia seguinte, a preocupação foi geral e total. Davi não apareceu para o café da manhã e nem para o almoço. Onde andava, ninguém sabia. Ninguém viu. Ao meio-dia, eu e papai fomos até o lago à sua procura. Para meu desespero, além da sua roupa pendurada numa moita na ribanceira, não encontramos mais nada. Olhando para o meio do lago, eu lembrava do Zé do Carmo, pensando se meu amigo tinha tido o mesmo fim. Pedi a Deus que não. Eu, meu papai e todos os trabalhadores da fazenda passamos toda a tarde buscando por Davi. Infelizmente, não foi possível encontrá-lo. Tudo indicava que meu amigo realmente havia afogado ou levado pela neblina. A preocupação de todos aumentava com o passar das horas. Meu desespero, mais ainda. Porém, por volta das 10 da noite, enquanto reunimos pensando no que fazer e a quem chamar, Davi abriu a porta da sala e entrou parecendo um louco. Nu, sujo, todo arranhado, confuso e sem ter a menor ideia de onde havia estado ou do que aconteceu. Depois daquele dia, o meu amigo Davi jamais foi o mesmo. Te cuida e muito obrigado.